Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Vanessa, professora de microbiologia e fisiopatologia, e eu vou continuar a nossa aula, né, sobre bactérias gram-positivas. A aula anterior nós falamos sobre os bacilos gram-positivos. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho a respeito dos cocos gram-positivos, passando aí pelos estafilococos, a família Micrococácea, a família Streptococcacea com os gêneros Streptococcus e Enterococcus. Bom, gente, com relação aos cocos gram-positivos, as bactérias gram-positivas, em especial os cocos, eles estão entre os micro-organismos mais frequentemente isolados nas amostras biológicas. Tá? Um dos grandes fatores que se dá a respeito desse isolamento maciço dos cocos gram-positivos se dá pela microbiota. Tá? São bactérias que fazem parte da microbiota, né, de sítios anatômicos humanos. Então, se eu vou fazer uma cultura de secreção de ferida, grandes são as chances de também junto crescer, dependendo, claro, de toda a questão da sepsia e tal, para a coleta, mas grandes são as chances de eu sempre estar isolando um coco gram-positivo junto, seja numa secreção vaginal, uma secreção anal, como é o caso dos enterococos, né? Secreção de pele, feridas, aí acabando isolando os estafilococos. Então, esse é um dos motivos dos cocos gram-positivos estarem entre os mais isolados no laboratório de microbiologia. E aí a gente pode didaticamente, tá? É lógico que essa divisão é muito maior do que isso, né? Quando a gente vai puxar toda a questão da ordem taxonômica. Mas didaticamente, para a gente conseguir falar um pouquinho sobre os estáfilos e sobre os estreptos, a gente consegue definir em duas grandes famílias. A família Micrococácea, onde estão os micrococos e os estafilococos, e a família Streptococácea, onde estão os streptococos e os enterococos. Falar um pouquinho, começando com os estafilococos. Estafilococos, isolado em 1878, descrito pela primeira vez pelo médico alemão Robert Koch, né? Que isolou esta bactéria de um ferimento com secreção purulenta. Tá? E aí, cerca de 2 anos depois, em 1880, tá? Um médico escocês, o Alexander Alston, ele adotou como nome do grego Staphyli, indicando, lembrando do arranjo que essa bactéria, que esse gênero bacteriano possui, né? Lembrando aquele arranjo de cacho de uvas. Então, daí vem o nome, né, do grego Staphyli. E aí, o pai da microbiologia moderna, Louis Pasteur, fez também vários estudos em cima dos estafilococos e multiplicou, né, em meio de cultivo em caldo líquido. Os estafilococos são cocos gram-positivos, são imóveis, tá? Não produzem esporos, podem ser classificados como aeróbios ou anaeróbios facultativos, são quimiorganotróficos, ou seja, necessitam de fontes químicas de energia
com metabolismo tanto respiratório quanto fermentativo, e isso de acordo com a via de metabolismo por conta da presença ou não de oxigênio. As colônias geralmente são opacas, podendo variar a sua coloração de branco, creme, amarelo ou laranja. Tá? Geralmente são halotolerantes, ou seja, crescem na concentração em meios que têm concentração de sal. Vamos lembrar que Staphylococcus é um gênero bacteriano extremamente adaptado à nossa pele, e a nossa pele tem produção de suor, né, com concentração de sal. Então, são bactérias classificadas como halotolerantes, tá? Temperatura considerada ótima, essa pertencem também ao grupo das mesófilas, e tem aí como temperatura ótima uma faixa de temperatura de 30 a 37 graus. Bom, são encontrados predominantemente sob a forma de cachos irregulares, tá? São cocos, com arranjo em forma de cachos irregulares, de acordo com a multiplicação por vários eixos, né? Alguns representantes desses micro-organismos fazem parte da microbiota da pele, como a gente tem Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolíticos, né? E das mucosas, enquanto outras espécies são responsáveis por vários tipos de infecções, como é o caso da espécie de maior relevância clínica, que é o Staphylococcus aureus, né? Podendo levar desde quadros de infecção purulenta a quadros de infecção generalizada, né? Quadros de sepse, que acabam evoluindo aí para o óbito do paciente. Então, aqui para vocês observarem, aqui uma eletromicrografia, né? Que tem o programinha muito bacana, que dá para colocar a cor nas bactérias, é um programa bem bacana de microscopia eletrônica. E aqui, microscopia óptica comum nossa do dia a dia, que salva a nossa vida, diga-se de passagem, muitas vezes. Mostrando bactérias gram-positivas, porque estão coradas aqui de azul ou lilás, né, por terem absorvido o corante cristal violeta. Lembrando que as gram-positivas têm camadas e mais camadas de peptídeo glicano, portanto, a parede celular mais espessa, né, maior, parede mais grossa, e aí conseguem reter o corante cristal violeta e apresentar no gram essa coloração mais azulada. E aí os estafilococos apresentam esses cachos, né, irregulares. Eles estão distribuídos principalmente na pele, nas mucosas, tá? Isolados também em produtos alimentícios, em pó, em água. A gente tem casos de intoxicação alimentar por toxina estafilocóxica, tá? Algumas espécies são patógenos oportunistas nos animais, como é o caso de Staphylococcus capri, Staphylococcus suri, tá? Então, existem alguns patógenos oportunistas pertencentes ao gênero Staphylococcus, onde eles acabam por produzir toxinas. Os estafilococos, o gênero Staphylococcus pertence à família Micrococcaceae, tá? As espécies do gênero Staphylococcus estão meio que didaticamente divididas em duas
em dois caminhos, em dois grandes grupos. Os grupos que coagulam o plasma, portanto classificados como bactérias Staphylococcus coagulase positiva, tá? Entre elas, a principal espécie representante dos coagulase positiva, que é o Staphylococcus aureus. Lembrar que existem outras espécies que também coagulam plasma, como é o caso de Staphylococcus intermédios e pseudo-intermédios, tá? Alguns exemplos. E as espécies que não coagulam plasma, classificadas de maneira bem íntima e robusta, como Staphylococcus coagulase negativa. E aí tem as espécies epidermides, hemolíticos, ciuri, hominis, são várias as espécies também aí classificadas como Staphylococcus coagulase negativa, presente em pele e mucosas dos seres humanos. Entre todas as espécies, Staphylococcus aureus é, sem sombra de dúvida, a espécie que mais chama a nossa atenção. Portanto, a espécie de maior relevância clínica, presente nos processos infecciosos e tratada como tal, né, como um patógeno encontrado em qualquer amostra. Então, aqui tem uma tabelinha só para vocês entenderem a quantidade de espécies, algumas das espécies que pertencem ao gênero Staphylococcus. Então, nós temos o Staphylococcus aureus, que é o Staphylococcus coagulase negativa, que está sempre presente aí em abscessos purulentos, quadros infecciosos. Staphylococcus auriculares, que coloniza o nosso canal auditivo, Captes, que coloniza nosso couro cabeludo, Staphylococcus capri, que foi isolado em caprinos, e acabou se vendo casos de infecção, raros casos de infecção por Staphylococcus capri em pessoas que fazem, mexem com a criação de caprinos, com leite de cabra. Staphylococcus epidermidis, presente em grande quantidade na nossa pele. Staphylococcus hominis, presente aí em mucosa. Outra espécie muito relevante, Staphylococcus saprofíticos, causador de infecção do trato urinário em mulheres sexualmente ativas, tá? É algo que é muito comum em mulheres sexualmente ativas acabarem desenvolvendo infecções por Staphylococcus saprofíticos. Staphylococcus ciuri, presente muitas vezes na região genital masculina, em especial na área da glande, principalmente quando há pouca higienização da área, com acúmulo de esmegma, podendo provocar ali, em raros casos, alguma infecção do trato urinário. Staphylococcus varneri, que também está presente na pele, tá? E demais espécies, tá? Só para vocês, coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha na tabela. Lógico, eu citei aqui essas três espécies mais comum que a gente encontre, tá? Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprofíticos. Mas é lógico que a gente poderia citar de importância clínica Staphylococcus hemolíticos, Staphylococcus varneri,
e outras espécies, tá? Mas é muito mais comum a gente acabar isolando essas 3 espécies do gênero Staphylococcus. Bom, gente, os estafilococos eles podem ser cultivados em vários meios de cultura, tá? Em condições de aerobiose, com temperatura de crescimento que vai aí de 30 a 37 graus, né? Com a nossa estufa 35,5, ó, show, cresce bonitinho. As colônias em meios sólidos são esféricas, brilhantes em alguns casos, principalmente quando há crescimento de áureos, podendo haver aí uma variação de tonalidade e pigmento dependendo do meio de cultura que se utilize. Tá? E vamos falar um pouquinho inicialmente sobre o Staphylococcus aureus, a espécie considerada patogênica, né? A mais patogênica do gênero Staphylococcus. É uma bactéria, geralmente ela é hemolítica, ela provoca hemólise em agar-sangue, tá? Podendo produzir um pigmento amarelo, e esse pigmento que dá essa coloração amarelada que designa o nome da sua espécie, aureus, tá? Por conta do pigmento do brilho amarelado. Ele se caracteriza pela produção da enzima coagulase, tá? É capaz de coagular o plasma e todo gênero Staphylococcus é classificado como catalase positiva. Tá? Na verdade, a família Micrococácea tem como característica a conversão do peróxido de hidrogênio. Então, toda vez que a gente faz a prova da catalase, verifica se há formação de bolhas, né? A gente coloca o microorganismo numa lâmina e pinga água oxigenada, né? Isso é a prova da catalase. Isso nos diz se estamos diante de bactérias da família Micrococácea ou da família Streptococácea. E os estafilococos, assim como toda a família Micrococácea, são bactérias catalase positiva, ou seja, convertem o peróxido de hidrogênio. E aí há grande formação de bolhas. Tá? Por produzirem várias enzimas e toxinas, o Staphylococcus aureus é causador de várias doenças que vão desde infecções alimentares a infecções urinárias, infecções de sítio cirúrgico, até quadros graves de infecção generalizada, de sepse. Então, como eu falei para vocês, a prova da catalase, né, que faz a conversão do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, tá? E com isso a formação de bolhas, igual a nossa vovó fazia com a gente quando a gente dava aquela ralada caprichada no joelho ou no cotovelo, ela vinha e jogava água oxigenada e a gente via que ficava efervescente, né? Havia formação de bolhas, isso se chama catalase, a capacidade das bactérias do gênero Staphylococcus em fazer essa conversão do peróxido de hidrogênio, tá? Então, ele permite a gente fazer uma seleção primária, tá? Dividir a família Micrococácea da família Streptococácea. Hashtag fica a dica. Não façam catalase com colônia retirada de agar-sangue, tá?
o agar-sangue, ele pode apresentar, tá, uma formação de bolhas duvidosa, tá? Então é algo que a gente deve evitar em fazer a prova da catalase, retirando a colônia do agar-sangue. A gente pode estar diante de um membro da família Streptococcacea e acabar vendo a formação discreta de bolinhas, tá? E achar que é uma catalase positiva, mas não é, na verdade, reação do meio de cultura. Então, não é aconselhável a gente fazer prova de catalase com colônia isolada em agar-sangue, tá? Então, prova da catalase nos direciona se catalase positiva, estamos diante de um membro da família Micrococcacea, ou seja, ou é um micrococcus ou é um Staphylococcus, tá? Se negativa, se não houver, então aqui, ó, aqui uma catalase positiva com grande formação de bolhas, tá? E aqui uma catalase negativa, portanto, aqui estamos diante da família Micrococcacea, aqui estamos diante da família Streptococcacea. E aí, se eu estou diante da família Micrococcacea, o que que me leva a me direcionar, né? O que que me direciona para os estafilococos, né? A prova da oxidase. Então, eu já fiz a catalase. Sei que estou diante da família Micrococcacea. Eu preciso saber se eu estou diante agora, se eu estou diante de um Micrococcus ou de um Staphylococcus, tá? E para isso a gente usa aquele coringa fantástico que a gente usa no laboratório de microbiologia. Eu não sei trabalhar sem, tá? Que é a prova da oxidase, tá? Então a gente faz a oxidase, né? E aí, oxidase positiva, tá? Estamos diante de um micrococcus. Oxidase negativa, tá? Estamos diante do Staphylococcus. Aí a gente segue novas provinhas adiante. Aqui, essa placa aqui de cima, tá? É um agar manitol. Uma das capacidades do Staphylococcus aureus, tá? De metabolizar sal manitol e crescer em colônias amareladas, tá? Aureus, a gente tem que tomar muito cuidado com o manitol, porque o aureus não é a única espécie que tem essa capacidade. É lógico que Staphylococcus aureus, ele traz muitas características, né? A gente precisa fazer várias provas, como a prova da coagulase, seja em lâmina ou mais precisa, em tubo. Mas a gente não pode jamais bater o martelo de um diagnóstico de Staphylococcus aureus numa placa de agar-manitol, tá? Porque não é apenas o aureus, nós temos Staphylococcus varneri, tá? Também ele tem um crescimento, ele consegue metabolizar o manitol e fica bem amarelinho, tá? O fato é que o aureus, ele, além dele crescer provocar hemólise no agar-sangue, ele metaboliza o sal manitol, então ele cresce todo amarelinho, tá? Ele é uma espécie catalase, coagulase e, para a gente bater o martelo, DNase positiva, tá? Então, cresceu amarelinho no manitol, fiz a catalase, deu positiva. Fiz a coagulase, deu positiva, mas ainda não estou convencida. Eu faço a minha DNase, tá? Deu positivo, estamos diante realmente de um Staphylococcus aureus, tá?
Aqui esse é um áureos. Em agar-sangue, ele tem um aspecto, apesar de em outros meios ele poder apresentar, uma característica meio amarelada. Em agar-sangue, Staphylococcus aureus, como ele é hemolítico, ele apresenta uma coloração um pouquinho acinzentada, tá? Lembrar que Staphylococcus aureus, ele tem um odor muito característico eu costumo dizer que é uma mistura de chulé com queijo. Aquela coisa indefinida que a gente não sabe nem se é queijo e nem se é chulé. E isso é um odor muito característico da colônia de Staphylococcus aureus. Lembrar que aureus é causador de vários quadros de secreção com grande produção de secreção purulenta, tá? Entre eles, o quadro de foliculite, conhecido por muitos como furúnculo. A furunculose, os abscessos purulentos, são causados por Staphylococcus aureus. Mediante condições imunológicas, ele consegue penetrar até a raiz do folículo piloso, a raiz do pelo, e ali desenvolver um abscesso muito grande e bastante incômodo, com muita dor, conhecido como furúnculo. São vários os casos infecciosos que Staphylococcus pode causar, né, como nós já vimos em slides anteriores, que vão desde uma infecção urinária até quadros de infecção generalizada, de sepse. E aí, quando a gente fala em Staphylococcus aureus, a gente tem que ficar atento a mecanismos de resistência, tá? E sabemos que muitas pessoas são portadoras, são colonizadoras, né, são colonizadas, perdão, por Staphylococcus aureus na mucosa nasal. Existem alguns estudos, alguns artigos que dizem que 15% da população mundial é colonizada por Staphylococcus aureus, em secreção nasal. E aí entra aquele exame, tá, que a gente faz em laboratório de microbiologia, que é a cultura de vigilância. A gente precisa estar vigilante a cepas multiresistentes. E quando a gente fala em Staphylococcus aureus, a gente tem que ficar de olhinho nas cepas, nas linhagens MERS e VERS, né? Cepa MERS é Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, é uma bactéria do Staphylococcus aureus que apresenta a resistência à oxacilina, tá? E demais antibióticos, a gente faz o rastreio da cefoxitina, né? Resistência indutível à clindamicina, que a gente faz aquele deteste, aquele disco aproximação da eritromicina com a clindamicina, né? Mas aqui no caso da cepa MERS, a gente avalia se essa bactéria é resistente à oxacilina. E a cepa VERS, que a gente precisa monitorar se há o surgimento de cepas resistentes à vancomicina. Então, aqui uma tabelinha para vocês, né, a respeito de algumas espécies de origem, que colonizam os humanos. Áureos, sem sombra de dúvida, sempre considerado patogênico. O epidermides, que é algo que nos chama muita atenção quando há crescimento de epidermides em sítio cirúrgico estéril, como é o caso de um líquor, de um líquido acítico, um líquido sinovial, uma hemocultura,
Isso é algo que deve ser avaliado, não só a parte laboratorial, mas associar sempre a parte clínica com muito cuidado, tá? O Staphylococcus saprophyticus, que é causador de infecções urinárias, sobretudo em mulheres jovens e sexualmente ativas, tá? Então, são espécies aí que estão sempre sendo isoladas no nosso laboratório de microbiologia. Com relação aos micrococos, são cocos gram-positivos, membros da família Micrococácea, com arranjos em tétrades, tá? Isso é muito característico quando a gente vai fazer nossa lâmina de Gram. É muito bonito de se ver, de verdade. São várias e várias tétrades. A gente faz a nossa catalase e dá positiva, lembrando, catalase positiva, estamos diante da família Micrococácea. Precisamos saber se estamos diante de um Micrococcus ou de um Staphylococcus. E como eu disse para vocês, a prova dos 9 para a gente bater o martelo é a oxidase. Já fizemos a catalase, deu positiva. Precisamos saber se estamos diante de Micrococcus ou de Staphylococcus. E aí a gente diferencia o gênero Staphylococcus do gênero Micrococcus pela prova da oxidase. Então, gente, oxidase, catalase positiva, oxidase positiva, estamos diante de um Micrococcus. Catalase positiva, oxidase negativa, estamos diante de um Staphylococcus. O Micrococcus, ele tem um aspecto, da colônia dele no meio de cultura que é muito bacana, é muito bonito. Ele cresce como um amarelo, desde um creme, mas na maioria dos casos cresce como um amarelo mostarda, tá? É bem característico essas colônias amareladas. E aí, vamos para os streptococcus, né? Fizemos a nossa prova da catalase lá com a nossa água oxigenada e não saiu bolha nenhuma, tá? Não saíram bolhas, estamos diante da família Streptococcacea, tá? Então, os streptococcus são micro-organismos que pertencem ao gênero dos integrantes da família Streptococcacea. São esféricos, agrupam-se geralmente em cadeias lineares de comprimento variável. Isso é muito importante, tá? Porque as pessoas muitas vezes ficam um pouquinho engessadas com relação a falar, Streptococcus é aquele cordão de pérolas, aquela cadeia enorme. E aí, quando a gente vai para uma lâmina de Gram, a gente vê que não é tão grande assim. Aí mesmo assim é um Streptococcus. Então a gente tem que ficar atento. E eu acho assim, por isso eu coloquei nessa aula para vocês. Eu acredito, dentro de tudo aquilo que eu já vi a respeito dos Streptococcus, que o termo mais seguro, tá, a se utilizar é que eles se agrupam em cadeias lineares de comprimento variável, tá? Que vão desde diplo, até aquele cordão grandão, muito característico dos Streptococcus mutans, tá? Então, a gente tem nos Streptococcus o crescimento linear, dando aquela característica que as pessoas falam de cordão de pérolas, tá? Muito característico dos Streptococcus. Evidenciado em 1877, tá? Com a presença de cadeias em feridas de pele, que ficaram conhecidas como erisipela. Tá?
E aí, em 1887, foi descrito o Streptococcus por conta de uma infecção, na mama, uma infecção, uma mastite, tá? E aí passou a levar realmente o nome de Streptococcus, na verdade, causado aí por uma bactéria do gênero Streptococcus e espécie Streptococcus agalati. Nós vamos falar um pouquinho sobre a agalati nos próximos slides, tá? Streptococcus são cocos gram-positivos imóveis, ou seja, são atríqueos, não tem nenhuma estrutura de locomoção, não formam esporos, têm a forma esférica e o arranjo linear, como eu disse para vocês no slide anterior, em cadeias de tamanho variável. Tá? Cápsula é um dos principais fatores de virulência do gênero Streptococcus, em especial o Streptococcus mutans, né? Lembrar que cápsula a bactéria produz para se proteger de um ambiente hostil e a nossa boca é a prova disso, né? E aí atua como um fator de virulência para que essas bactérias consigam se proteger da ação de células do sistema imunológico que possam vir a realizar fagocitose, permitindo assim a sua sobrevivência e multiplicação em determinados ambientes. Possui um metabolismo fermentativo de açúcares, e formam algumas substâncias, entre elas íon lactato, e a característica que nos permite classificar, fazer a classificação dos streptococcus pelo grau de hemólise, tá? Eles produzem a enzima hemolisina, responsável por hemolisar o sangue aonde crescem. São aeróbios e anaeróbios facultativos, bactérias mesófilas, ou seja, crescimento aí em torno de 35, 35,5, são catalase negativa. Lembrem-se do que eu falei do agar-sangue. Cuidado, fazer prova de catalase com colônia crescida em agar-sangue, hein? Entre as espécies de importância clínica, a gente pode citar aí Streptococcus pyogenes, pneumonia, galate, o grupo Viridans, e o Streptococcus mutans. E aí a gente se lembra do papai e da mamãe falando 50 mil vezes para a gente escovar o nosso dente antes de dormir ou depois de comer um docinho. Streptococcus são responsáveis por várias doenças em humanos que vão desde a cárie dentária causada pelo mutans, até a febre puerperal, a erisipela, a escarlatina, quadros de choque séptico, infecção generalizada, e vários outros quadros patogênicos, tá? É um grupo muito diversificado e a capacidade de produzir a hemólise, lembrando que o gênero Streptococcus produz a enzima hemolisina, é o que permite a gente diferenciar em escalas de hemólise, que é um dado muito importante para a classificação laboratorial dos Streptococcus. Então, pela classificação de Langenfeld, a gente classifica os streptococcus em alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos e gama-hemolíticos. Lembrar que alfa-hemolíticos, quando os streptococcus têm a capacidade de consumir o sangue de maneira parcial, aonde crescem. E a gente tem como grande exemplar da alfa-hemólise o Streptococcus pneumoniae. Entre os beta-hemolíticos, onde ocorre a lise completa das hemácias, se consome o sangue ao redor
das bactérias, aonde a colônia, a unidade formadora de colônia cresce, tá? E aí essas bactérias são classificadas como beta-hemolíticas, como é o caso do Streptococcus pyogenes e do Streptococcus agalati. Aí nós temos a gama-hemólise presente aí, quando há ausência de hemólise, presente aí no grupo Viridans, tá? E na espécie mutans. Então, a gente tem a classificação de hemólise, a alfa-hemolítica, beta-hemolítica e gama-hemolítica. Então, de acordo com a classificação hemolítica, nós temos nos alfa-hemolíticos a hemólise parcial, tá? Em torno da colônia. Lembrar que a hemoglobina dos eritrócitos, quando se rompe ali, ele adquire uma coloração um pouco esverdeada, que é exatamente a coloração que a gente vê no agar sangue e no agar chocolate, quando há o crescimento de Streptococcus pneumoniae, tá? Então, eles podem causar, entre outras patologias, a pneumonia, a meningite, por Streptococcus pneumoniae, e endocardite subaguda. Tá? Dos beta-hemolíticos, ocorre a formação da hemólise total em torno da colônia. Tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Considerado aí, com certeza, um dos principais patógenos quando a gente fala do gênero Streptococcus. É algo que chama extremamente a nossa atenção, as espécies Piógenes e Agalate. É responsável por infecções como faringite, infecções de tecidos moles com sérias complicações, tá? Lembrar que Piógenes ele está atrelado a quadros clínicos graves de evolução de fascite necrosante. Então, pode ocorrer amputação de membro, tá? Por colonização de Streptococcus pyogenes. É algo muito sério, tá? Sendo o grupo A as mais importantes, né, na clínica humana, onde está presente. Então, nós temos os beta-hemolíticos do grupo A, como representantes Streptococcus pyogenes, tá? E os beta-hemolíticos do grupo B, que é o Streptococcus agalati, que está envolvido em vários casos clínicos de meningite, de septicemia neonatal e infecções puerperais. Tá? Nós vamos falar um pouquinho também a respeito do agalate. Ó, aqui nessa imagem, tá? É muito característico o tamanho da hemólise provocada pelos Streptococcus beta-hemolíticos, né? O Piógenes, ele cresce como uma colônia cinzenta, brilhante, meio que prateada, muito pequenininha, porém é aquela colôniazinha pequenininha, com uma hemólise imensa, tá? Isso, sem sombra de dúvida, nos faz levar que estamos diante de um Streptopiógenes, tá? Então, eis aqui a classificação de Langenfeld, que é a classificação hemolítica, por conta da produção da hemolisina dos Streptococcus, tá? E aí eles têm aquela classificação alfa, beta e gama. Muito interessante a questão da cadeia variável que eu falei para vocês. É uma coisa muito interessante quando principalmente quando a gente vai analisar escarro, tá? Às vezes a pessoa não consegue escarrar, não é por culpa do paciente, mas aí a gente pergunta se o paciente conseguiu escarrar e ele diz que sim, mas na verdade ele cuspiu no pote, né? E aí quando a gente vai fazer a lâmina, a gente se depara
com os estreptococos deste tamanho, né? Aquele cordão comprido. Isso aqui é muito característico de Streptomutans, mutans, tá? Que é algo que também não deve ser levado assim, muito com desleixo, tá? Mutans, ele tem a sua relevância clínica quando se trata de infecções odontológicas e quadros de pacientes cardiopatas, tá? Existem quadros de evolução clínica de endocardite bacteriana causado por Streptococcus mutans. Então, é algo que deve ser olhado com bastante atenção. Você isolar um Streptomutans num um paciente cardiopata que faz uso de válvula cardíaca, que faz uso de catéter venoso central, e que tem ali cultura de catéter, cultura de hemocultura, e eu estou isolando o mesmo Streptomutans, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existem casos de endocardite bacteriana por Streptomutans. Piógenes, sem sombra de dúvida, entre os estreptococcos, como a gente estava falando, tá? É o mais patogênico entre as espécies do gênero, tá? Podendo causar aí faringites, tá? São casos de infecção na faringe, infecções respiratórias. O mais comum entre todas as infecções por piógenes, que é a erisipela, aquela vermelhidão na pele, tá? Casos de endocardite, de meningite, artrite, tá? Existem infecções causadas por cepas produtoras de toxinas, causando a febre escarlatina e o choque séptico, tá? Por conta das toxinas. E, gente, o pior dos casos, como eu já citei no slide anterior, Piógenes é causador de fascite necrosante, tá? Quando coloniza aí algumas feridas. Então, a fascite, ela acarreta amputação da área colonizada. É algo muito sério e que deve ser respondido pelo laboratório de microbiologia com urgência. Lembrar que, se estamos diante de uma espécie, tá? Ela cresce muito delicadinha, quase nem dá para ver, tá, a coloração, mas ela cresce muito delicadinha, acinzentada, quase prata, com uma hemólise grande, tá? Aqui todo o sangue consumido. Deixa eu voltar aqui, tá? Aí o que que a gente faz? A gente sabe que eles são sensíveis à bastracina, tá? Então a gente coloca um disco de bastracina e vê que houve um halo de sensibilidade, a gente faz, em alguns casos, inclusive a prova do PIR, tá? E realmente se depara que estamos diante de um Streptopiógenes. Então, a prova que a gente faz em laboratório, manualmente, é o disco de bastracina, a sensibilidade do Streptococcus pyogenes mediante um disco de bacitracina. Então, é considerada aí uma bactéria devoradora de carne, tá? Causadora aí de fascite necrosante. Streptococcus pneumoniae, tá? Pneumonia isolada em vários casos clínicos de pneumonia, meningite, infecção generalizada. Pneumonia é um diplococo gram-positivo, imóvel, com sensibilidade à optoquina, tá? E com o crescimento amarelo brilhante em agar chocolate.
então, a alfa-hemólise, né, que dá aquele brilho esverdeado no agar-sangue, ele dá esse brilho, esse crescimento esverdeado, amarelado no agar chocolate, tá? Ele tem uma característica muito, muito, muito peculiar. Streptococcus pneumoniae, ele é diplococo, gram-positivo, e apresenta a extremidade das células lancetadas, que a gente fala em chama de vela. Então, a ponta do diplo, ele vai estar afiletado, lembrando ali a ponta de um carocinho de azeitona, ou como a maioria das pessoas fala, chama de vela. Isso é bem característico da espécie pneumoniae. E aí, ó, aqui também tá uma montagem, tá? Com relação ao aspecto lancetado dos diplococos. E aí a gente consegue também bater o nosso martelo com relação ao disco de optoquina. Então, a gente passa o nossa cepa, né, com o que estamos suspeitando que se trata de um pneumonia, e aí a gente coloca um disquinho de optoquina e avalia a sensibilidade da optoquina a partir de 14 milímetros. Isso nos indica a presença que estamos diante de um Streptococcus pneumoniae. Streptoagalate. O agalate, ele chama a nossa atenção quando a gente fala em gestantes. Causador de infecções graves, infecções neonatal, como sepse, meningite. E aí a gente precisa detectar esse micro-organismo no trato gastrointestinal e genital das gestantes, para verificar o risco de infecção nos recém-nascidos. Então, a gestante que deseja ter o parto normal, o médico deve pedir a pesquisa de estrepto beta-hemolítico, que é o caso da pesquisa de Streptococcus agalate, feito da 36ª à 37ª semana de gestação, era da 35ª à 37ª. Aí, o ano passado, 2019, no encontro que teve da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, né, o Congresso Brasileiro, eles tiveram o consenso de estreitar, né, da 36ª à 37ª semana de gestação, é feita a coleta de suave da região genital, né, da região vaginal, do vestíbulo da vagina e da região anal, da gestante. E aí a gente vai analisar em laboratório se há colonização, seja por metodologia automatizada, seja por metodologia manual, a gente precisa identificar se há a colonização de Streptococcus agalate nessa gestante. Bom, gente, essa plaquinha é minha, com muito, muito, muito. Ficou muito bonitinha, amei. Eu falei, deixa eu tirar uma foto para pôr na minha aula, E aí mandei essa foto para uma amiga minha também, colocar no trabalho dela. Um beijo, Laís,
E aí, o trabalho dela foi exatamente de conclusão de curso, foi exatamente sobre Streptococcus agalati, tá. E aí, essa é a metodologia que a gente utiliza manualmente para detectar, uma metodologia bem confiável, diga-se de passagem, tá, que é o que nós fazemos o teste de CAMP, tá. O que que a gente faz? A gente fortalece o SUAB, tá, num caldo de enriquecimento que nós chamamos de caldo Toddy, tá. E aí, nós passamos o caldo Toddy, que está enriquecido com o SUAB da secreção vaginal e da secreção anal dessa gestante. E aí a gente passa numa placa de agar-sangue, tá, aonde a gente pode passar, fazer um risco no meio com Staphylococcus conhecido, uma cepa ATCC, tá, conhecida de Staphylococcus aureus, ou uma fita, tá, impregnada na hemolisina do Staphylococcus, tá, que é o caso aqui, já tem algumas empresas, como é o caso da Probac do Brasil, que tem kits prontos, tá. E aí a gente utiliza essa fita impregnada, tá, ou se tiver a cepa TCC do Staphylococcus aureus, produtora de hemolisina, também pode ser utilizado, tá. E a gente coloca no meio. E a amostra das nossas pacientes que são enriquecidas, no caldo Toddy, a gente passa, tá, próximo à fita, tá, vai passando próximo à fita. O que que acontece no teste de Camp? A hemólise da fita potencializa a hemólise produzida pelo estrepto beta-hemolítico do grupo B, que é o Streptococcus agalati. Potencializando essa hemólise, tá, vai formar um tá, um halo côncavo, próximo ao disco, próximo à hemólise, dando esse aspecto aqui, ó, esse aspecto de seta. Então, eu passei a amostra da paciente até aqui. E aí, a hemólise da fita potencializou a hemólise, a bactéria Streptococcus agalati da gestante, dando esse aspecto de seta, né, de arco e flecha, tá. A mesma coisa aqui, ó, aqui também uma amostra positiva, eu passei aqui, tá, e aqui cresceu, tá, ficou positivo, tá, aqui. Então é dessa maneira que a gente faz o teste de Camp, tá. Quando há formação deste halo, desta hemólise, tá, que é potencializada pela fita, impregnada de hemolisina do Staphylococcus, ocorre a formação dessa hemólise, tá, dando positivo para Streptococcus agalati. Então, CAMP positivo, Streptococcus agalati. Outro meio, para detectar Streptococcus agalati é um meio comercial cromogênico, tá, produzido por algumas empresas especializadas, entre elas a empresa Biomerrier, tá, que é especializada em produtos microbiológicos, tá. E existe esse meio cromogênico, tá, para detecção de Streptococcus, agalati. Como que é feito isso? Hã, não há necessidade de enriquecimento em nenhum caldo, pode-se passar o SUAB, diretamente na placa, e se houver o crescimento de Streptococcus agalati, haverá o crescimento de colônias vermelhas, tá. Então a gente sabe que é um agalate
pela presença, pelo crescimento de colônias vermelhas, tá? É um meio cromogênico. Então, os estreptococos aí envolvidos em vários quadros infecciosos, tá? Que vão, né, desde cárie, faringite, tá? E infecções aí pós-parto, tá? E nos casos mais graves, como a gente estava conversando a respeito, tá? Existem os casos de infecções por Streptopiógenes, a causadora aí de erisipela, que é algumas vezes com placas com formação de bolhas, tá? Aqui uma placa com vermelhidão, característico de erisipela. Lembrando que em alguns casos ocorre a fascite necrosante com amputação de membro. E para a gente encerrar nossa aula sobre cocos gram-positivos, e sobre bactérias gram-positivas, nós temos o gênero Enterococcus. Os enterococos são bactérias gram-positivas, em forma de coco, ovais, são anaeróbias facultativas, formam cadeias variáveis, tá? Porém, cuidado. Conhece aquela historinha que a teoria na prática é outra? Eu já vi lâmina, tá? Que eu podia jurar que eu estava diante de um Staphylococcus, tá? Era aqueles aglomerados, tá? Isso da amostra, não da placa, porque aí a gente pode questionar, e às vezes a lâmina foi feita de maneira mais grosseira, então uma bactéria encavalou por cima da outra, não era da amostra do paciente, tá? E aí eu jurava de pé junto. Falei, nossa, isso aí é Staphylococcus, pelo arranjo, coco gram-positivo. Com esse arranjo assim, semelhante à caixa de uva, meu Deus, estou diante de um Staphylococcus. E quando foi feita a cultura e toda a identificação, não era um Enterococcus, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com relação ao arranjo dos enterococos, tá? Muitos deles se apresentam no gram como diplococo, gram positivo, tá? Resistentes e versáteis, com uma habilidade especial de resistir a várias condições adversas, incluindo altas concentrações de sal e uma faixa de tolerância de temperatura que vai de 10 a 45 graus. Então, os enterococos são muito versáteis, tá? Estão amplamente distribuídos na natureza, nos animais e nos seres humanos. Eram classificados antigamente como pertencentes ao gênero Streptococcus, classificados como Streptococcus do grupo D. Tá? E aí, depois, por classificação taxonômica, lembrar que microbiologia e biologia molecular formaram um casamento inseparável que é para a vida toda, e isso permitiu a classificação taxonômica de muitas espécies, tá? E fez com que o gênero Enterococcus saísse do gênero Streptococcus, tá? E fosse formado o próprio gênero. Atualmente são classificadas 46 espécies pertencentes ao gênero Enterococcus. Mesmo não sendo considerados micro-organismos patogênicos, os enterococos eles estão entre as bactérias causadoras de infecção oportunista, mais encontradas em infecções hospitalares, tá? E alguns associados a infecções graves, como é o caso de endocardite, as bacteremias, principalmente
enterococos com mecanismos de resistência à vancomicina, nós vamos falar um pouquinho. Infecções do trato urinário, e aí Enterococcus fecalis está super na frente, aí quadros de sepse, tá? Entre as espécies de importância clínica, nós temos Enterococcus fecalis, Enterococcus faecium, Enterococcus avium, e as espécies que são, não se esqueçam, espécies que são móveis e que são intrinsecamente resistentes à vancomicina. Não adianta a pessoa ficar reisolando e reisolando e reisolando, porque a bactéria não vai ficar sensível a vanco, né? Ela é intrinsecamente, pertence, não é nada de origem plasmidial, pertence ao DNA bacteriano, a da espécie Gallinario e Casselliflavus, a resistência ao antibiótico vancomicina. Então a gente vê aqui, ó, ela tem aí um tamanho variável, aqui com 4 cocos, aqui com 3, aqui um diplococo, tá? Então a gente encontra, tá? Basicamente nesse arranjo, tá? Os enterococos. E aí, como é que a gente identifica, tá? Um enterococcus? De maneira manual. A gente pode identificar tanto de maneira manual quanto de maneira automatizada, tá? De maneira manual, a gente sabe que os enterococos são halotolerantes, tá? Que eles aguentam uma grande concentração de sal. Então, a gente utiliza um meio de cultura que tenha essa grande concentração de sal que acaba inibindo outras bactérias, permitindo que os enterococos cresçam, tá? E esse é o meio bili-esculina. O bili-esculina enriquecido com sais biliares, ele tem esse tom pastel, tá? Transparente. Quando há o crescimento dos enterococos, ele enegrece o meio, tá? Então, eu sei que aqui tem um enterococcus, porque o meio de cultura ficou enegrecido, tá? Se eu ainda não estiver satisfeita, eu faço também a provinha complementar do caldo NaCl 6,5%, tá? Ele é de uma corzinha lilás, violeta, tá? E aí, quando há o crescimento de um enterococcus, ele modifica a sua cor para amarelo. Então, tem alguns kits, inclusive tem uma marca de produtos laboratoriais, se eu não me engano, a Newprov. Ele já vem com o kit pronto, um kit que vem com um tubo de bilisculina e um tubo de NaCl 6,5%. Então a gente já passa ali, já fica com a prova dos 9, já tem os dois ali na mão. E aí a gente consegue dizer que está diante de um enterococcus, tá? E a maioria dos laboratórios para por aí, acaba por liberar como um enterococcus SP, tá? Outra maneira manual de se identificar é quem faz uso de agar cromogênico para cultura de urina, tá? A gente sabe que a gente está diante de um enterococcus, porque ele tem esse crescimento esverdeado, com colônias bem pequenininhas e delicadas, tá? É um esverdeado quase azul, a gente fica entre o verde e o azul turquesa, tá? É algo muito bonito e muito delicadinho, bem pequenininho de se ver. Muito cuidado com agar cromogênico, porque dependendo da situação micrococos, tá? Alguns micrococos presentes em amostra de urina, tá? Podem crescer também muito pequenininhos. E se a pessoa não tiver o treinamento adequado para leitura em agar cromogênico, ela pode confundir com um
com enterococos, perdão, tá? Por conta de serem bem pequenininhos. Lógico que métodos automatizados a gente consegue utilizar várias plataformas, aí vai de acordo com o que o laboratório de microbiologia tem disponível. Tem disponível uma plataforma BD, Fênix, né? Uma plataforma da Beckman, da empresa Beckman, que é o aparelho Alcoaway, ou da Biomerrier, como é o caso do Vite, que facilmente vai fazer a identificação. O aparelho faz a identificação gênero e espécie, já com cartão para os antibióticos, né? Mas aí quando a gente faz manual, a gente se vale da bile, é muito útil a gente se valer da bile esculina e do caldo NaCl 6,5, tá? E aí, quando a gente está diante das espécies Enterococcus fecalis e Enterococcus faecium, a gente precisa se atentar, tá? Se essas espécies são resistentes à vancomicina, tá? Assim como nós temos as cepas MERS e VERS para os estafilococos, nós temos no meio do ambiente hospitalar, e em alguns casos de infecção comunitária, infecções por enterococcos resistentes à vancomicina, o famoso VRE, tá? Presentes nas espécies fecalis e faecium, tá? É algo que é plasmidial, algo que foi adquirido por essas bactérias para desenvolver esse mecanismo de resistência. Isso deve ser acompanhado e visto com muito cuidado. Também faz parte da cultura de vigilância no laboratório de microbiologia avaliar o crescimento de enterococos fecalis e faecium, e se esse fecalis e esse faecium tem algum mecanismo de resistência à vancomicina, ok? Aqui, para encerrar, eu coloquei uma montagem, que eu encontrei, me enviaram para mim. Achei muito bacaninha, muito didático, de que maneira aí a gente se direcionar com relação à identificação. Então, se eu estou diante de bacila, eu preciso saber se eu estou diante de um aeróbio ou de um anaeróbio. Perdão. Se eu estou diante de um aeróbio, eu posso estar diante de um gênero Listeria, Bacillus ou Corine. Se eu estou diante de um anaeróbio, eu estou diante de um Clostridium. Se eu estou diante de um coco gram-positivo, eu preciso saber se ele é aeróbio, tá? E aí eu faço a prova da catalase. Catalase positiva, eu me encaminho para a família Micrococácea, tá? Catalase negativa, eu me encaminho para a família Streptococácea, como a gente já viu, tá? Então, é algo que é um mundo bem vasto e bem bacana da gente estudar e ver isso no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Até a próxima com as bactérias gram-negativas, tá? Um beijo da tia Carol. Até a próxima.